não pôde estar presente e hoje eu estou aqui mais uma vez para poder compartilhar a palavra com os irmãos. Nós vamos dar sequência à série de ministrações no livro de Atos. Hoje nós vamos nos deter no capítulo 6 do livro de Atos, capítulo 6, do verso 1 até o verso 7. Somente esses versículos. Amém, irmãos? Podemos ler? Assim diz a palavra do Senhor. Naqueles dias, crescendo o número dos discípulos, os judeus de fala grega, Naqueles dias, crescendo o número dos discípulos, os judeus de fala grega, eles queixaram-se dos judeus de fala hebraica, porque suas viúvas estavam sendo esquecidas na distribuição diária de alimento. Por isso, os 12 reuniram todos os discípulos e disseram: não é certo negligenciarmos o ministério da palavra de Deus, a fim de servir às mesas. Irmãos, escolha entre vocês 7 homens de bom testemunho, cheios do espírito e de sabedoria. Passaremos a eles essa tarefa e nos dedicaremos à oração e ao ministério da palavra. Tal proposta agradou a todos. Então escolheram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo. Além de Filipe, procurou Nicanor, Timão, Pármenas e Nicolau, um convertido ao judaísmo proveniente de Antioquia. Apresentaram esses homens aos apóstolos, os quais oraram e lhes impuseram as mãos. Assim, a palavra de Deus se espalhava. Crescia rapidamente o número dos discípulos em Jerusalém. Também um grande número de sacerdotes obedeciam à fé. Até aí, meus irmãos. Vamos orar mais uma vez? Bendito, maravilhoso, exaltado. Ao Senhor pertence o governo. Das tuas mãos não foge o controle. O Senhor tem tudo sob controle, Senhor. E o Senhor tem criado e sustentado tudo pelo poder da tua palavra. O Senhor tem edificado uma igreja e a tem sustentado com regras, com doutrinas, com ordenanças. E nós estamos aqui hoje, Deus, gratos e felizes, unidos porque o Senhor estabeleceu leis. Somos gratos ao Senhor. Nós pedimos nesta manhã, Senhor, como de costume, que o Senhor possa se mover no nosso meio. Que o Teu Santo Espírito, ó Deus, possa se mover no nosso meio e nos possuir, ó Deus, de uma forma possante. Que o Senhor possa, Deus, tocar, ó Pai, em nossos ouvidos para que possamos ouvir o Teu falar nesta manhã. Que o Teu Santo Espírito, ó Deus, possa aquecer os nossos corações, ó Deus. E que esta palavra, essa semente bendita, possa penetrar o nosso coração e ela possa crescer e florescer e frutificar por toda a eternidade, trazendo glória e louvor ao Teu santo nome. Deus, eu suplico ao Senhor, use-me, ó Deus, nesta manhã para poder falar aos Teus filhos, ó Deus. Conceda-me, Deus, autoridade, ousadia, intrepidez, ó Pai, para falar aos Teus filhos, aos meus irmãos, ó Pai. Nada será possível sem a Tua ajuda, sem o querer do Senhor. Por isso nós suplicamos ao Senhor, seja feita a Tua vontade nesta manhã. Em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Pode se sentar, irmãos. Você pensou o mesmo que eu pensei agora, né, Samuel? Amém. Louvado seja o nome do Senhor por isso. Amados, tem sido maravilhoso essa série de ministrações que estamos dando início, né? Está bem no início ainda, no capítulo 6, iniciamos hoje. Como é maravilhoso poder ver, segundo Lucas, né, os atos de Jesus através do Espírito, né?
porque está dando continuidade à obra que Jesus fez, agora ele está relatando aqui no seu segundo livro. E tem sido maravilhoso. O texto que nós vamos explanar hoje é um pouco curto, mas de um significado infinito, né? E nós vamos tentar ser claros o mais possível. Então vamos lá. Eu dei o título a esta mensagem: uma igreja que serve é uma igreja que cresce. Ok? Meus queridos, vejam bem, desde que a raça humana foi afetada pela queda, desde que o pecado entrou neste mundo, desde lá do Éden, nós observamos e nós temos visto que tudo aquilo de bom que acontece traz consigo problemas. Mesmo aquilo de bom que nos acontece ou que vem a acontecer traz consigo problemas. Nós vemos que o que está acontecendo aqui é um dilatar da igreja, é um crescimento do reino de Deus. Isso é bom, isso é maravilhoso, mas ele trouxe consigo alguns problemas. Não porque Deus é imperfeito, não porque a obra do Senhor é imperfeita, de maneira nenhuma. Não é isso. É porque nós, seres humanos, fomos afetados pela queda. Então, toda essa ação que está acontecendo, ela trouxe consigo alguns problemas. E aqui nós vemos o Senhor nos orientando, nos direcionando de que maneira nós devemos enfrentar esses problemas que aquelas coisas boas que nos acontecem carrega consigo. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Meus queridos, vejam bem no início, aí, nos primórdios da igreja, o número dos discípulos se multiplicou. Nós vemos no primeiro sermão de Pedro que 3.000 almas se converteram, depois 5.000, então o número estava só aumentando. E esse número se multiplicou e surgiu uma murmuração, coisa que acontece muito no meio do povo de Deus, né? Aconteceu uma murmuração na congregação entre os judeus, os judeus cristãos e os judeus cristãos helenistas. Havia os judeus palestinos de língua hebraica e os judeus da diáspora que falavam o grego, os quais voltaram para Jerusalém e se tornaram parte da comunidade do Novo Testamento. Surgiu um debate entre os judeus cristãos de língua grega e os judeus cristãos de língua hebraica sobre a distribuição do dinheiro, tempo e energia que a igreja estava despendendo com o cuidado das viúvas. Esse foi a primeira crise que contagiou a comunidade cristã. Alguns dentre eles se sentiram negligenciados porque suas viúvas não estavam sendo assistidas. E Tiago escreve algo interessante. Tiago escreve o seguinte, que a religião pura e sem mácula para com o nosso Deus e Pai é esta: visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações e a si mesmo guardar-se incontaminado do mundo. Veja bem, hoje, contextualizando para os nossos dias, o nosso tempo, vejam bem, o que está acontecendo aqui, meus queridos, é que o diabo, ele tentou de todas as formas parar o avanço da igreja. De todas as formas. Primeiro, ele usa os líderes religiosos para que aqueles homens, lembram das mensagens passadas, para que aqueles homens não ensinassem mais no nome de Jesus, chegando a ser açoitados para que não ensinasse mais no nome de Jesus. Ele usa dessa estratégia de perseguição de um problema, uma perseguição externa, para de alguma maneira parar o avanço do reino de Deus, parar a igreja do Senhor.
E ele não consegue, porque quanto mais esses líderes tentavam oprimir ou hostilizar os apóstolos e os discípulos, mais conversão acontecia. Mas agora, ele muda de tática, ele muda a sua estratégia. E isso aqui é muito interessante, que parece que não, mas isso está infiltrado na igreja do Senhor. E aqui o Senhor está nos mostrando, através da vida desses apóstolos e desses primórdios, desses irmãos primitivos, de que maneira nós devemos enfrentar esse tipo de problema, que a igreja vem enfrentando constantemente. Veja, ele muda a estratégia, ele usa da intriga, da contenda, da discórdia. Vejam, alguns irmãos estavam incomodados porque as viúvas dos cristãos helenistas não estavam sendo assistidas como as viúvas hebraicas da Palestina. E aí começa aquele falatório dentro da igreja. Eles não estão cuidando daquelas viúvas como deveriam. Está assistindo melhor as outras do que este grupo. É como se houvesse uma separação, onde um determinado grupo de pessoas eram mais bem assistido, ajudado. E nós temos visto isso em muitas comunidades. Que aquele grupinho mais seleto, mais próximo, aqueles que bajulam a liderança, esses são mais favorecidos. Até mesmo na hora da correção, a maneira que é imposta a disciplina é diferente do irmão comum. É o que está acontecendo aqui. E tem um fator muito interessante que é tratado aqui, que é a questão da murmuração. Lembram? Quando o Senhor levanta Moisés para resgatar o povo da escravidão do Egito, e chega no deserto, e o povo começa a murmurar, porque lá eles eram escravizados, mas tinham carne para comer, tinha cebola, tinha alho, tinha um monte de coisa, e essa tal liberdade que era proposta não era tão interessante assim, e o povo ali murmurava. Vão me dizer que não há murmuração no nosso meio? Então, são problemas que a igreja carrega consigo diante do dilatar da igreja, do crescimento do reino de Deus. Ele se aproveita desse problema interno para trazer a divisão. A maioria dos problemas da igreja são internos. A maioria dos problemas da igreja são internos. Pecados, essas coisas. E devem ser tratados internamente. Somos nós que os tornamos públicos. Às vezes um problema que está acontecendo na comunidade deve ser tratado internamente. O diabo usa de tudo isso para trazer a divisão. O irmão que não aguenta ficar com a língua quieta na boca e sai comentando com o povo de fora, que não tem nada a ver, tornando um problema que é interno público. Deveria ser tratado, tem que ser tratado internamente, e o irmão empresta sua boca para o diabo. Nós vemos o número alarmante de irmãos que têm saído das suas comunidades, saído da igreja, deixado as suas comunidades, porque irmãos têm emprestado as suas bocas ao diabo. É evidente que tais irmãos, não todos, mas a maioria, e a maioria de nós é assim, nós queremos uma igreja perfeita. Eu saí daquela comunidade porque lá é uma bagunça, uma desordem, é uma intriga, é uma contenda, é uma mentirada.
Então eu saí daquela igreja porque eu quero uma igreja perfeita. Meu irmão, não tem como existir uma igreja perfeita com você fazendo parte dela. Não existe essa igreja perfeita com você lá. Porque nós somos pecadores, nós somos imperfeitos. Em algum momento da nossa vida, nós vamos emprestar a nossa boca para o diabo e nós vamos, de alguma maneira, esse tipo de problema vai acontecer. Nós estamos aqui nessa terra num período de aperfeiçoamento. Nós estamos sendo aperfeiçoados. Os problemas estão aí. A Bíblia, o Senhor está nos mostrando a maneira de lidar com eles, de enfrentá-los. Essa igreja perfeita, um dia ela vai existir. Quando o nosso Senhor voltar e expurgar todo o mal dessa terra, quando o Senhor restaurar todas as coisas, aí o seu povo, aquele povo que foi escolhido antes dos tempos eternos, este povo está sendo aperfeiçoado. Nós estamos sendo aperfeiçoados. Nós estamos aprendendo a lidar com esses problemas e olhar para nós e falar assim, ó, eu me comporto assim, eu preciso abandonar isso, eu preciso do Senhor, eu preciso do Espírito Santo para me ajudar a me livrar disto, que traz tanto problema para os meus irmãos e traz divisão para a minha comunidade. Não existe essa igreja perfeita. Até porque no meio existe o joio, existe o trigo, existe ovelha, existe bode. Amados irmãos, não empreste as suas bocas ao diabo. Se vou falar, diga a verdade, não minta, não falo mentira. Quantos irmãos mentirosos nós temos no meio da comunidade? E mentem como se a gente olha para ele e acha que está acreditando no que ele está dizendo. Não empreste a sua boca para o diabo. Se vai dizer alguma coisa, fale a verdade. Não seja um fofoqueiro. Quantos irmãos fofoqueiros tem na nossa comunidade? Ou na igreja? Adora ter uma rodinha para fazer fofoca. Isso é um problema que tem que ser tratado. Então, quando você for disciplinado pela liderança, entenda que é porque você está se comportando assim, você precisa ser sarado disso, você precisa ser perdoado, isso precisa ser limpo do seu coração, esse pecado tem que ser expurgado do seu coração. Não cause intrigas, tem irmãos que adoram causar intrigas, não crie contendas, não seja um semeador de discórdia. É só você parar e observar o contexto das comunidades religiosas, como que essas coisas acontecem constantemente. O pastor está ali, eu estou mentindo? Isso acontece constantemente. Não emprestem as suas bocas ao diabo. Porque isso aconteceu na igreja primitiva. E é isso que está sendo tratado aqui. Leia o texto com atenção. E por isso os 12 agendaram uma reunião e convocaram toda a igreja. Veja aí no versículo 2. Por isso, os 12 reuniram todos os discípulos e disseram: não é certo negligenciarmos o ministério da palavra de Deus, a fim de servir às mesas. Irmãos, o que os apóstolos estão dizendo aqui que não era razoável que eles abandonassem a palavra de Deus para servir às mesas. Não que a posição deles fosse melhor, ou estivesse numa posição onde eles não poderiam fazer uma visita, levar um alimento, atender às necessidades daquele povo. Não é isso. Eles foram chamados primariamente, ou primeiro, para ensinar, para pregar, para dedicar ao ministério da palavra e da oração. E quando esse problema é relatado a eles, o que eles fazem? É algo muito interessante. Os irmãos que gostam de estudar,
vão se lembrar bem disto. Naquela época, a minoria, os irmãos mais fracos de poder, eles eram silenciados, politicamente falando, e de uma maneira eclesiológica, pelos aqueles líderes. Aquela turma mais fraca, mais inferior, eles eram silenciados. E aqui não. Aqui os apóstolos, eles agem de uma maneira completamente diferente. Ele olha para toda a comunidade reunida e agora ele convida esses irmãos a participar da dinâmica do corpo. E eles dizem algo, separe entre vocês 7 homens. E agora ele dá prestígio àqueles que eram minoria, àqueles que eram inferiores, porque eram os irmãos da diáspora. Muito pelo contrário, ele fala assim, olha, nós vamos abençoá-los, nós queremos que estes sejam tão assistidos quanto os outros. E aí eles pedem que entre eles, levantem 7 homens. Por quê? Era costume no judaísmo que eles levantassem 7 homens para alguns serviços específicos. 7 homens iam fazer determinado serviço. Então eles seguem esse mesmo costume. Mas ele fala assim, entre vocês levantam 7 homens para que eles possam fazer esta obra. Mas não é simples assim levantar 7 pessoas, 7 homens para fazer esse serviço. Aqui eles dão uma diretriz de que maneira, como esses homens deveriam ser escolhidos, quais são as suas características. Porque, vejam bem, não é simplesmente levantar o irmão, que é aquele que tem a oração mais fervorosa para ser o diácono da igreja, aquele irmão que dá o aleluia mais alto, aquele irmão que tem a oratória melhor, aquele mais carismático. Não é isso que a Bíblia está ensinando aqui. Às vezes a gente olha para aquele irmão caladinho, você não escuta um glória a Deus, um aleluia, mas ele está ali, ele está cultuando o Senhor da mesma forma ou tão melhor do que você, sem hipocrisia, sem fingimento. E eles mostram aí, vejam, ele começa a dizer assim, no versículo 3, irmãos, escolhe entre vocês 7 homens de bom testemunho. Então a primeira coisa que tinha que ter esse irmão era o quê? Bom testemunho. Não só dos da igreja, mas também dos de fora. E nós vamos ver depois Timóteo falar disso lá na frente. Então a primeira coisa, esse irmão tinha que ter um bom testemunho. E aqui fica um alerta para você, meu irmão e minha irmã. Você tem responsabilidade para com o seu irmão dessa comunidade. Você precisa ter um bom testemunho lá fora. Porque o seu testemunho lá fora respinga em nós aqui. Então a primeira coisa para esses 7 irmãos, eles tinham que ter, primeiro, bom testemunho. Ser cheio do Espírito Santo. E ter sabedoria. Ok? Vejam, considerando que os apóstolos receberam de Cristo uma determinada ordenança, não poderiam se envolver no cuidado diário das vidas das pessoas, a fim de que pudessem ser eficazes no trabalho para o qual foram chamados. Tinham de se consagrar na oração e a pregação da palavra de Deus. E aqui contextualizando, isso aqui é muito interessante, amados. Vejam bem, o mesmo se aplica à igreja hoje. O mesmo se aplica à igreja hoje. No Brasil, uma parte significativa dos pastores já se considerou ou consideram abandonar o ministério. Em alguns casos, chega a 38% a 42% em certos sentidos. Especialmente por burnout. Aquela coisa deu no... Me chama aquele pastor lá? O Paulo Júnior, né? E por estresse. Ainda que eles não deixem de fato, mas pensam nisso. Ficam estressados ao ponto de pensar em abandonar o ministério. E qual é a razão disso?
A razão é básica, é que os ministros na igreja moderna não são encorajados, equipados ou capacitados ou autorizados a se dedicarem à pregação e ao ensino da palavra de Deus. Hoje, se espera que o ministro seja um CEO de uma corporação. Entende-se que ele deva fazer o trabalho administrativo, o trabalho de crescimento da igreja, e espera que ele seja um especialista em aconselhamento e cuidado pastoral. Espero que esse pastor, que esse líder, faça todas essas coisas. E como resultado, nós temos promovido gerações de pastores que são, desculpa a expressão, pau para toda obra. Mas não são mestres em coisa alguma. O que explica o motivo de não abrirem a palavra de Deus para a congregação no domingo de manhã, pois não sabe como fazê-lo. Gastam seu tempo aprendendo tudo mais, exceto o texto das Escrituras. Já observaram aqueles pastores que os caras é federal para poder fazer eventos? Evento atrás de evento. E aquela muvuca de gente, aquele negócio, os caras gostam porque os caras promovem eventos demais. Aí quando chega no domingo de manhã, ou no domingo à noite, dependendo da comunidade, o culto é só à noite, ou de manhã e à noite, não conseguem abrir as Escrituras. Porque passou o tempo inteiro, o tempo todo, pensando em eventos e mais eventos, porque se tornaram comerciantes ou mercadantes da palavra de Deus. Querem oferecer o que aquelas pessoas querem ouvir, gostam de eventos e mais eventos. Não se dedicam ao ensino da palavra de Deus. Não porque não querem abrir a palavra de Deus e pregar, é porque não sabem como fazer. Não sabem como fazer. Os apóstolos não disseram, vamos esquecer os órfãos e as viúvas. Eles não disseram isso. Não disseram. Pelo contrário, eles convocaram a comunidade e disseram, vamos ler do versículo 3 até o versículo 6, irmãos. Irmãos, escolha entre vocês 7 homens de bom testemunho, cheios do Espírito Santo e de sabedoria. Passaremos a eles essa tarefa e nos dedicaremos à oração e ao ministério da palavra. Tal proposta agradou a todos. Então, escolheram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo, além de Filipe, Procoro, Nicanor, Timão, Pármenas e Nicolau, um convertido do judaísmo proveniente de Antioquia. Apresentaram esses homens aos apóstolos, os quais oraram e lhes impuseram as mãos. Até aí. Esses 7 homens eram, obviamente, de grande fé, habilidade e compromisso, e foram separados e consagrados pela imposição de mãos para se doarem ao serviço. Para muitos estudiosos, aqui é onde começa o ofício a diaconia, né? O trabalho da diaconia, o servir, para ministrar as necessidades das pessoas da igreja. Esses homens, eles foram separados para servir às necessidades da comunidade. E o interessante é que no versículo 4 aí, fala assim que a igreja se sujeitou de bom grado à sua liderança e escolheu Estevão, Filipe, Procoro, Nicanor, Timão, Parmenas e Nicolau. Já no versículo 5, os apóstolos oraram por eles e impuseram-lhe as mãos, indicando que tais homens estavam sendo nomeados para uma função especial na igreja. Vejam bem, aqui agora nós vamos caminhar um pouquinho pelo Velho Testamento. Nós vemos que no Velho Testamento a imposição de mãos transmitia bênção no Antigo Testamento. No Gênesis 48, 14, quando Israel abençoou os filhos de José, né? As práticas, às vezes atestada no período apostólico, às vezes era atestada no período apostólico, mas a ideia aqui parece ser de ordenação ou de transferência de poder espiritual para o ministério, como em Números 27, quando Josué ele foi imposto as mãos ali como sucessor de Moisés. Mas é interessante
que Moisés, vocês devem estar se lembrando, se lembram, que Moisés era um cara que era pastor de uma igreja muito pequena, minúscula. E o que acontece? Ele, quando é visitado pelo seu sogro, ele diz assim, olha, você está centralizando demais as coisas em você. E a igreja era muito pequena, minúscula, era milhões de pessoas. E ele centralizava todos aqueles problemas nele. E o sogro dele veio e falou assim, olha, está errado isso daí. Se você continuar dessa maneira, você vai fazer esse povo sofrer. Você precisa encontrar no meio desse povo anciões, líderes, que possam resolver alguns problemas para você. E os mais difíceis, vêm até você e serão resolvidos. E vejam, isso está em Números 11, 25. E ali Moisés, ele separa 70 homens. E quando esses homens se reúnem, é imposto as mãos, e esses homens recebem autoridade e sabedoria para resolver os problemas. Irmãos, nós já falamos que alguns estudiosos se referem aqui a esse texto como aonde que cria o diaconato, começa o diaconato a partir daqui. Embora eles não recebam essa designação específica, sua função na igreja certamente era semelhante à que cabe aos diáconos mais adiante no livro de Timóteo, 1 Timóteo capítulo 3, verso do 8 ao 13. Veja, nós aprendemos 3 lições aqui nesse texto, muito importante. A igreja precisa aprender isto. Vejam bem, as 3 lições importantes sobre o diaconato aqui nesse texto. O primeiro, os diáconos devem, isso aqui para nós, os irmãos que é diáconos, viu? Presta bem atenção aí. Primeiro, os diáconos devem liberar os pregadores e mestres das tarefas administrativas, no caso pastores, para que possam dedicar-se ao ministério da oração e da palavra. Os apóstolos nomearam diáconos para garantir que os membros da igreja teriam suprida suas necessidades físicas, ao mesmo tempo que eles próprios continuariam a concentrar-se no ministério da palavra, para que todos os membros recebessem um alimento espiritual. Lembra quando eu falei a respeito de alguns pastores que os caras são fenomenal para poder promover eventos? Os caras dedicam tempo demais pensando nessas coisas e esquecem da finalidade a qual o Senhor os chamou, que é dedicar a oração e o ensino da palavra de Deus. Quando chega no domingo de manhã, não sabem, não é que não querem, não sabem como fazer isto. Então, os diáconos precisam aliviar esse fardo dos pastores, dos líderes, para que eles possam dedicar a oração e ao ensino da palavra. Segundo, os diáconos devem ser os primeiros servos dentro da igreja, os principais servos dentro da igreja. Os 7 homens em Atos 6 foram nomeados especificamente para atender as viúvas e servir às necessidades. Por fim, os diáconos são uma dádiva concedida à igreja para promover a sua união. Ali estava havendo uma contenda, uma desunião entre os irmãos, e foram levantados esses irmãos, esses diáconos, para promover de novo a união, a unidade daquela comunidade. Amém? Não podemos nos esquecer do que levou os apóstolos a nomear esses 7 homens para desempenhar a função de diáconos. Começou a haver divisão dentro da igreja, pois apareceu as viúvas helenistas que não estavam recebendo os cuidados necessários. Para garantir que a desunião não se espalharia por toda a igreja, os apóstolos nomearam diáconos. Seu serviço e cuidado pelas necessidades dos outros preservaram a integridade da igreja. O pastor Mark Dever, ele observou que todos, sem exceção, todos os dons espirituais têm o objetivo de manter
a igreja unida. Então, o dom que você recebeu do Senhor foi para uma finalidade, para manter esse corpo, essa comunidade unida. Lembram no início que eu disse que o diabo tentou de todas as formas parar o avanço da igreja? Primeiro ele começa com, o pastor pregou a semana passada, a respeito, semana retrasada, sobre Ananias e Safira, irmãos que queriam prestígio na igreja, sabe aquela hipocrisia de estar numa posição e usaram da mentira, da oferta para que ganhasse prestígio entre os irmãos? O Senhor abomina a hipocrisia. Não queira estar num cargo só para ter prestígio na comunidade. Isso é hipocrisia. E você está mentindo não é a homens, você está mentindo ao Espírito Santo. E quero te lembrar, e quero que você se lembre, o que aconteceu com Ananias e Safira. Muito cuidado, não seja hipócrita. Não seja hipócrita. Irmãos, os irmãos que não atuam no diaconato, ou que não pregam, que não são pastores, também há um ensinamento aqui. Vocês podem observar que essa passagem tem várias aplicações importantes para todos os membros da igreja. Primeiro, todo cristão deve valorizar uma igreja corretamente organizada. Isso é muito importante. Uma igreja precisa ter organização, ser organizada. E o texto está tratando disso aqui, de organização. A Bíblia, ela dedica várias passagens à ordem, aos ofícios da igreja. E Atos 6 mostra por que uma igreja devidamente organizada é tão importante. A ordem bíblica preserva a união da igreja. Tem que ser organizada e tem que haver ordem. E isso traz a unidade, a união entre os irmãos. Mantém a igreja, ou preserva a igreja unida, a unidade da igreja. Segundo, como os apóstolos, todos os membros da igreja devem dar valor ao tempo que os líderes e pastores dedicam ao ministério da palavra e da oração. De fato, os membros não devem esperar nada menos de seus pastores e devem incentivá-los a investir o seu tempo na palavra e na oração. O pastor Felipe está presente aqui e ele vai entender bem o que eu vou dizer aqui. Tem irmão na igreja que incomoda, que importuna o pastor por tudo, por qualquer coisa. Tem irmã que se apareceu uma barata, um rato na casa dela, liga para o pastor e ir lá. Irmãos, o que você precisa esperar do seu pastor, primeiramente, é que esse homem seja um homem de oração e que ele dedique ao ensino da palavra. Para que nos domingos, quando a igreja se reunir para prestar culto ao nosso Deus, nós possamos nos alimentar espiritualmente com a bendita palavra. Alivia o fardo do seu pastor. A nossa comunidade, ela incentiva a prática da confissão. Que isso não seja centralizado somente na figura do pastor, mas o seu irmão que está do lado, se ele é um homem cheio de sabedoria, do Espírito Santo, confesse o seu pecado a ele. Confesse o seu irmão e orem. A igreja não pode centralizar tudo no pastor, porque você vai destruir a vida desse pastor. E a igreja vai sofrer com isso. A prática da confissão é a única área onde o pastor menos atua. Deve ser assim. Não é importante
Até porque, às vezes, você confessa tudo ao pastor. Às vezes, Deus deu ele uma mensagem, na hora de ser sentado aí na cadeira ou no banco, e fala assim, ele usou do que eu confessei a ele para preparar o seu sermão. E às vezes e às vezes não, porque tem pastores que fazem isso. Usa aquilo que você confessou lá na sala do confessionário para preparar o seu sermão. E isso não deve ser assim. Isso é pecado. É um homem que ele consegue fazer tudo menos abrir as Escrituras e ensinar o povo de Deus. Amados, por isso é um conselho que eu dou aos irmãos. Alivie o fardo do seu pastor. Ele precisa dedicar tempo à oração e à palavra de Deus. Amém? O tempo voa. Vamos continuar. E para finalizar, o último versículo, versículo 7, diz assim: assim a palavra de Deus se espalhava, crescia rapidamente o número dos discípulos em Jerusalém. Também um grande número de sacerdotes obedeciam à fé. Vejam que o problema aconteceu, o problema foi enfrentado com sabedoria, foi delegado funções aos irmãos, os irmãos estavam dispostos a servir, e a igreja servia bem aos seus e também ao povo, ao ponto dela usar os seus recursos materiais, os seus recursos espirituais, físicos e humanos a serviço do povo, e por isso a igreja crescia, o número de discípulos aumentava, porque os problemas foram tratados internamente, a murmuração foi tratada, tudo isso foi tratado com sabedoria, e levantaram pessoas ali para participar dessa dinâmica do serviço, ok? E com isso, o corpo estava só dilatando, o corpo de Cristo, a igreja do Senhor. Aqui nessa época, falando do versículo 7, havia provavelmente mais de 2.000 sacerdotes em Jerusalém. Embora a maioria dos sacerdotes da elite fosse formado por saduceus, os saduceus mais pobres, muitos dos quais só vinham a Jerusalém algumas semanas no ano. Muitos deles moravam nas aldeias. Não pertenciam a esse grupo. E José escreve algo interessante quando ele fala a respeito desse texto, que ele diz o seguinte, que os sacerdotes mais ricos oprimiam os mais pobres. Vocês imaginam que acontece coisa semelhante nas igrejas hoje? Os irmãos que Deus confiou recursos maiores aos seus cuidados, eles não conseguem relacionar com o irmão mais pobre. E o irmão mais pobre também é orgulhoso, porque ele também vai dizer, eu não consigo relacionar com este, porque lá ele faz parte da nata. Todos são errados. O que é rico não quer relacionar com o pobre, porque ele não consegue entender que ele só administra uma porção maior de recursos que Deus confiou aos seus cuidados. E o mais pobre é tão miserável ao ponto de não querer relacionar com o seu irmão, que Deus confiou a ele recursos maiores do que o dele. E aqui esses sacerdotes, eles oprimiam aquela classe mais pobre. Não deveriam ser assim, mas assim eles faziam. Mas a conversão deles aqui mostra que os cristãos estavam conquistando adeptos até mesmo entre membros da instituição do templo, ou ao menos entre o baixo escalão dos sacerdotes que servia ali. Olha, irmãos, vejam, nós não estamos isentos de problemas. Os problemas estão aí, nós temos os problemas, nós precisamos enfrentá-los com sabedoria, eu, você, tanto os problemas eclesiásticos como familiar, profissional. Nós temos que enfrentá-los, não tem como fugir de problema.
Você precisa enfrentá-lo com sabedoria, buscar direção em Deus. Falando aqui da igreja, quando esses problemas foram apresentados, eles foram resolvidos, solucionados, enfrentados, e a igreja se desenvolveu. Irmãos foram corrigidos, exortados e disciplinados quando começaram a prática da mentira, da fofoca, da discórdia e da murmuração. A igreja vai crescer e ela está crescendo constantemente, a igreja não para. De forma alguma, por surgir qualquer tipo de problema, a igreja não vai parar, porque essa obra é do Senhor. Nós precisamos ter sabedoria para lidar com os problemas. E aqui eu quero caminhar para o final, a conclusão, que nós não saímos daqui hoje, ou que nós saiamos daqui hoje com esta convicção gravada no coração. O mesmo Deus que agiu em Atos 6, ou agiu em Atos, ainda age hoje. O mesmo Cristo que foi exaltado ainda reina. O mesmo Espírito que fortaleceu a igreja primitiva ainda capacita o seu povo. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Que a nossa resposta não seja apenas de admiração pela igreja, a igreja primitiva, como ela se desenvolveu, mas de participação ativa. O Senhor nunca, jamais chamou alguém para ser telespectador. O Senhor não te chamou para ser telespectador na comunidade, só ver as coisas acontecendo. O Senhor te chamou para ser ativo, participante. Você precisa participar da dinâmica do corpo. Você é um membro desse corpo. Você faz parte desse corpo. E você precisa ser ativo. Você não pode continuar sendo um telespectador. É óbvio que quando surge a oportunidade, quando nós recebemos o convite a primeira vez para fazer qualquer coisa na seara do Senhor, nessa labuta maravilhosa que é a obra do Senhor, gera em nós ansiedade, medo, porque a gente quer dar o melhor, a gente quer fazer o melhor para o Senhor, e nós olhamos para nós, eu não sou capaz, eu não consigo fazer isso com excelência. Mas o mesmo Espírito que capacitou os discípulos no princípio, é o mesmo Espírito que nos capacita hoje. E é assim que nós somos forjados. Você acha que não dá, eu não sinto medo, ansiedade, nervosismo de estar aqui pregando a palavra? Eu tremo todo. Mas eu creio que o Espírito Santo de Deus vai me capacitar, vai me dar força, e eu preciso lutar contra essas coisas, para que de alguma maneira Deus possa usar toda essa personalidade, essas características, e abençoar o povo dele, os seus filhos. Então, isso que você sente, eu também sinto. Nós somos iguais, mas nós estamos trabalhando na mesma seara. Nós servimos ao mesmo Deus, com o mesmo propósito. Então continue, não diga não para a obra do Senhor. Surgiu uma oportunidade de servir, sirva com louvor e glória para o nosso Deus. Às vezes você vai falhar mesmo, porque nós falhamos mesmo. Só tenha no seu coração que você possa ser orientado para depois fazer melhor. Isso é para o seu crescimento, o seu desenvolvimento. É maravilhoso poder ter você aqui me ouvindo e depois você me corrigir os erros que eu cometi. E glória a Deus, e vamos crescer, e o corpo de Cristo vai ficar cada dia maior, dilatado. Amém? Louvado seja Deus! A igreja que serve é uma igreja que cresce. Não podemos parar de servir. Sirva o seu próximo, sirva o seu vizinho, sirva o povo. Sirva os seus irmãos em comunidade, com o intuito para que o nome de Deus seja glorificado. Amém? Vamos orar encerrando? Louvado seja Deus eternamente. Vamos orar? Deus forte, todo-poderoso,
Nós te louvamos, Senhor, te agradecemos por esta manhã maravilhosa, pela tua presença no nosso meio, pela tua bendita palavra que foi ministrada nesta manhã. Nós suplicamos ao Senhor, meu Deus, uma vez mais. Enche-nos, ó Deus, da tua presença. Que o teu Santo Espírito, ó Deus, possa mover no nosso coração, no nosso intelecto, no nosso ser, ó Deus, nos dá disposição, prazer e alegria de poder servir ao Senhor e aos nossos irmãos, ó Deus, ao nosso próximo. Para que de alguma maneira, Senhor, o povo possa ser abençoado e o número de discípulos possa aumentar constantemente, ó Deus, para a glória e louvor do teu santo nome. Deus, abençoa esta comunidade, que seja uma igreja unida, ó Deus, que este amor fraternal permeie todos os nossos corações, meu Pai. Pai, em nome de Jesus, suplica ao Senhor por cada família aqui representada, cada irmão aqui, ó Deus, em nome de Jesus, livra-nos, ó Deus, do mal, guarde-nos, ó Deus, edifica-nos, Senhor, na verdade, na tua verdade, meu Pai. Conceda-nos, ó Deus, uma semana abençoada, um restante de domingo, ó Deus, na tua presença, e que o Senhor possa ser conosco, ó Deus, em nome de Jesus. Amém, e graças a Deus. Irmãos, agora eu vou passar os avisos da